Aleluia! Hallelujah. Que presença que está aqui essa manhã, hein? What a presence here this morning, Quem huh? está sentindo? Who feels it? Quem consegue perceber que o Senhor está movendo neste lugar? Who's able to notice that the Lord is moving in this place? Eu recebi o convite 3 dias atrás para ministrar hoje. I received an invitation to preach here 3 days ago, E eu tinha algumas palavras palpitando no meu coração. and I had a few words that were pulsating in my heart. E eu fiquei entre uma e outra, e uma e outra. And I was debating between one or the other. E eu acabei separando uma palavra dizendo: Deus tem um chamado para você. And I finally prepared a word that says God has a calling for you. E ali meu coração palpitava e falava assim: é essa mesma palavra? Dá tempo de trocar. And there my heart was beating, and I asked the Lord, is this really the word? There's still time to change, I thought. Aí pastor Clyde falou o versículo da palavra. And then Pastor Clyde said the exact verse this morning. Yes. Envia-me a mim. Send me, Lord. Quem enviarei? Who shall I send? E na hora que eu falei: meu Deus, foi Deus que falou na boca dele. And at that moment, I thought God spoke through him. Será? Ainda dá tempo de trocar. You know, there's still time to change, I thought. Esther fala a segunda palavra. And then Esther brings a second verse, Que a adoração está na entrega. that worship is in surrendering. O símbolo da adoração é a obediência. The sign of worship is Eu obedience. falei: eu não vou trocar mais não. And I thought, I'm not going to change it anymore. Porque Deus quer fazer algo sobrenatural nesta manhã. Because God wants to do something E se that's você supernatural crer nessa this palavra, morning. diga aleluia! And if you believe in this word, say Glória a hallelujah. Deus! Glory Fica be de to pé God. minutinho. Vamos ficar de Let's pé stand for just a moment. para quem está sentado. For those who are Vamos ficar de sitting, pé para ler uma porção da palavra de Deus. let's all stand for a reading of the portion of God's word. Você tem um batom aqui, não é meu não. É da minha esposa. Ah, que isso, misericórdia. É da Jéssica. Jéssica, à noite, Jéssica. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Father, thank you for this day. Meu Deus, nós queremos colocar dispostos a ouvir tua palavra. Father, we want to be open to hearing your E word nós temos certeza, because we are certain, como o Senhor proveu para Abraão, as you have provided for Abraham, o Senhor vai prover respostas certeiras para nós hoje. you will provide certain answers for O us Senhor é o today. Deus da nossa provisão. You are the Lord of provision. Ministra em nossos corações. Minister to our hearts. Nós te pedimos. We ask this. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Pode sentar. you may have a seat. Ué, eu não tenho nem um back aqui no piano, não? I don't have a nobody playing the Ninguém. piano in the background. Se não tiver ninguém, eu vou tocar. Vou if tocar nobody- e ministrar. If nobody plays, I'll play. Cadê os pais Abraões? Sangue de Jesus, mas ninguém. Nobody Meu to Deus. play. Aleluias. Send me. Envia-me a mim. Está enviado, pastor Clyde. Glória a Deus. Olha, hoje é a nossa viagem da África. Today I travel to Africa, E vocês estão indo comigo. and you're all going with me. Estou muito feliz. I'm super happy, E eu sei que Deus está fazendo algo muito grande. and I know God is doing something great. Porque teve uns capetão que levantaram o brabo. Perdão? Capetão. Because no, The devil. sorry, I didn't understand the sentence. Capetão, Não, capeta. a frase inteira. Capetão se levantou. Oh, because the enemy has risen. O chefe da gangue levantou. The chief of the gang has risen, E levantou devagar, não. and he didn't rise slowly. Meu coração está muito incomodado. My heart is very troubled. Eu, semana passada, ganhei um processo na justiça no Brasil. Glória a Deus! Last week I won a process in the judicial system in Brazil. Uma multa de 600 diária. Uma multa de R$600 a diária. There was a fine that was being that I had. It was about $600 reais a day. E o único dia que a audiência do Brasil vai poder me ouvir vai ser em outubro. And I'm going to have a hearing upcoming in October for this Então, process. até lá, So until then, o Senhor vai lutar as minhas guerras. the Lord will fight my battles. Na semana da viagem, On the week of my trip, ontem, yesterday, minha filha passa mal my daughter got sick e ela foi levada para o hospital and she was taken to the hospital, e ela foi diagnosticada and she has been diagnosed com anemia profunda, with she's anemic, a very serious case of que a anemia. enfermeira deu uma ordem para ela para fazer infusão de sangue imediatamente. And the nurse and the doctors told her to do a blood transfusion immediately. Ela ficou no hospital ontem, She was in the hospital yesterday, mas hoje está em casa. but today she's at home. E o médico falou que não é, ela tá comendo ferro
And the doctor told her to take iron, mas está tendo alguma dificuldade no sangue que o corpo não está segurando o ferro. but there's some issues in her blood where she cannot retain the iron. Eu falei, eu sei o que é. And I said, Eu Lord, sei o que é. I know what it is, Mas eu declaro but I declare a minha filha that my daughter curada em nome de is Jesus. healed in Jesus' name. Então, quando nós encontramos com o capetão So when we find the enemy na estrada da jornada com In- Cristo, in our journey, é porque nós estamos indo na contramão dele. it's because we're going opposite of, in the Então, other se direction você as está he is. sofrendo uma guerra So if you're facing a struggle e está vendo o cão, and you're seeing the enemy, é porque você está na contramão it's dele. because you are going against Porque him. quando eu estou caminhando com o cão, Because when I'm walking with the a gente enemy, nunca encontra ele. we never find him. Então, quando você der de cara com o So cão, when you're facing him, é porque o bicho está sério. it's because you're going the right Então, way. palmas para o Senhor por isso. Let's praise the Lord for this. Aleluias. Indo para a África, Going to Africa, uma viagem missionária. a missionary trip, Atendendo o chamado de Deus. Coloca, por favor, aí a fulfilling placa. God's calling. A placa do chamado. Esse. Deus tem um chamado para você. God has a calling for you. João 1, abre sua Bíblia, por favor. Please open your Vamos ler. Bibles as we read from John chapter 1. Eu vou ler aqui do meu tablet, I'll read from my tablet, porque às vezes ali tem um delay. because sometimes there's a bit of a delay. E eu vou ler tudo e depois ele lê, tá bom? I will read the entire verse and then he will read. Ou se os americanos quiserem ler a parte, that's okay. Unless if you speak English, you want to read separately, and I just read in Portuguese, that's okay too. Para você que fala inglês, Those who speak English, João 1. we're looking at John 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a margem do mar da Galileia. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos e que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse: onde compraremos pão para este povo comer? Esta pergunta apenas foi para colocar em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Diga aleluia por isso. 200 denários, Felipe respondeu. Não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, 5 pães e cevada e 2 peixinhos. Mas é o que isto que nós temos para tanta gente? Então disse a Jesus: mande-me este povo assentar. Então disse Jesus: mande-se o povo assentar. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graça e o repartiu entre o que estavam entre eles assentados, todos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram-se 12 cestos, com pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Eles vão ler separado, né? Pode ser? Sim, pastora? João 6. We're looking, correction, John 6. Não, é João 6 mesmo. Eu falei o quê? João 1? Desculpa, é Sorry, 6, 1. my mistake. I was reading from John chapter 6, verses 1 through O 13. tradutor não fez direito. The translator messed up. Imagine uma multidão faminta. But imagine a hungry multitude. Imagine aonde Jesus passava, a multidão ia seguindo. Imagine that wherever Jesus went, the multitudes would Jesus follow. Jesus curando, Jesus healing, Jesus operando, Jesus operating, trazendo libertação. bringing deliverance. Uma multidão faminta, A hungry multitude, mas não só de pão. but not just of bread, Uma multidão faminta de sentido. but a multitude that was hungry for feelings, Uma multidão faminta de direção. hungry for direction, Uma multidão faminta de
de vida de Deus. hungry for the life of God. E em meio daquela multidão toda, um pequeno menino. And in the midst of that entire group, there was a young man, a menino boy, com 5 pães e 2 peixes. a boy with 5 loaves and 2 fish. Aquele menino parecia o menos preparado, And that boy appeared to be the least prepared, o menos the capacitado. least able, Mas ele entregou tudo que tinha. but he gave everything he had. Essa história não é só uma história de uma multiplicação de pão e peixe. And this isn't just a story of the multiplication of loaves and fish. Essa é uma história de um chamado. It is a story of a calling. É uma história de um chamado de alguém que decidiu entregar tudo que tinha. It is a story of a calling for someone who chose to give everything they É uma had. chamada de um Abraão que It is a entregou calling. o filho que tinha. It is a calling to Abraham who surrendered his only son. É um Deus, e Deus pergunta hoje para você, o que você tem nas mãos? And God asks you this morning, what do you have in your hands? O que você tem nas mãos? What do you have in your hands Que você está disposto a entregar? that you are willing to surrender? Porque não é só o que você tem nas mãos. Because it's not just what you hold in your Porque hands. cada um de nós aqui temos algo nas mãos, sim ou não? Because each one of us here have something in our Mas o que hands. você está disposto a entregar? But what are you willing to give? Aquela criança parecia ser invisível nos olhos daquela multidão. That boy seemed invisible to the multitude. Aquela criança certamente tinha ouvido falar que tinha um Messias que estava fazendo grandes milagres na redondeza. That child certainly heard of a Messiah that was operating miracles in that region. E certamente ele deve ter acordado cedo He certainly woke up early e falou: mamãe, eu quero conhecer e ouvir a voz desse mestre. and said, Mom, I want to know the voice of this master. Não sei porque a mãe não foi, I don't know why his mother wasn't there, mas ela preocupada, but she was worried. ela falou assim: eu vou fazer uma marmita, um to-go. And she said, I'm going to make a little lunch, a to-go lunch for Vou you. colocar, mamãe faz isso ou não faz? Because moms do this, right? A gente preocupada é uma multidão, a gente já sabe que ele fala muito. Yeah, we're worried. There's a large group and we know that he talks a lot. E todo mundo que chega perto dele, ninguém quer sair mais. And everybody that gets near him doesn't Então, want to leave. certamente você também vai querer ficar muito tempo com eles. So certainly you're going to want to spend time with them. Aqui está 5 pãozinhos, So here are 5 2 loaves peixinhos, and 2 fish amarrado no pano de prato. tied in this cloth. Leva a sua lancheira. Take your lunch Era box. só um menino. And he was just a boy. Mas o céu não vê o que os homens veem. But the heavens don't see what men see. O céu não vê o que os homens veem. The heavens don't see what men see. Não é sobre a capacidade da altura, da dimensão, do tamanho daquela criança. Não é sobre a dimensão do tamanho daquela criança. It's not about the size of that child Quem é que estava levando? or who was taking it. É sobre a disponibilidade da entrega. But it's about the availability, the ability to surrender. É sobre o que ele está disposto a entregar. It is about what he is willing to give up. Não é porque você não tem uma teologia. And it's not because you don't have a Não é theology, porque você acha que não fala bem. or it's not because you think you don't speak well. Não é porque você não tem uma boa oratória. It's not because you're not a good speaker, É porque você não tem um or documento. perhaps you don't have É documents, porque você acha que não está preparado. or perhaps you think you're not prepared. Essa palavra é quanto você está disposto a entregar. But this word is about what you're willing to surrender. Quanto você está disposto a entregar How- naquilo que Deus já pôs na sua mão. How much you're willing to give of what the Lord has already placed in your hands. Os discípulos estavam ali do lado do mestre, The disciples were there beside the master, com medo, afraid, angustiado. anguished. Essa multidão tá grande demais. This group, this multitude is too Nós large. estamos com um problema. We have a problem. Nós temos um problema grande, We have a mestre. big problem, Master. Os discípulos estavam andando com o mestre The disciples were walking e with the ainda não master, estavam entendendo o propósito do chamado do reino. and they didn't understand the true calling of the kingdom. Quando o reino te chama, Because when the kingdom calls o you, céu exige uma resposta. the heavens require a response. Os discípulos não estão entendendo. And the disciples just don't A understand. gente está com problema. We have a problem, they say. Aquela obra da multiplicação do pão e do peixe And that work of the multiplication of the não loaves foi and the fish relacionado à multidão. was not about the multitudes. Foi para os discípulos. It was for the disciples. Porque nós fazemos as mesmas coisas. Because we do the same thing. Quando nós vimos um
problema, when we see a problem, olha o que a gente faz. look what we do. Jesus dispensa a multidão. Jesus, do away with the group, with the multitudes. Jesus dispensa o povo. Jesus, tell them to go away. Jesus tira esse problema. Jesus, remove this problem. Mas nós estamos correndo um erro gravíssimo. But we commit a grave error. Nós estamos pedindo para Deus tirar de nós aquilo que Ele vai transformar em um milagre. When we ask God to take from us what He's going to use to turn Você into não a tá miracle. entendendo. And perhaps you don't understand. Você está pedindo para Deus tirar de você a oportunidade de você contemplar o milagre. You're asking God to remove from you the opportunity to contemplate É a no miracle. meio do milagre It is in the middle of a que miracle você vai contemplar that you will o que contemplate Deus vai fazer. what God will do. Eles andavam do lado de Jesus, They walked beside Jesus, mas ele queria evitar a dor do próximo. but they didn't want to feel the pain of someone else. Ele andava perto de Jesus. They would walk close to Mas eu não Jesus. quero ouvir que tem alguém passando fome. But I don't want to hear that someone is hungry. Eu estou do lado de Jesus na igreja todo I'm domingo. beside Jesus at church every Sunday, Mas eu não quero visitar ninguém no hospital. but I don't want to visit anybody at the hospital. Oh, Jesus, Oh, Jesus, manda eles embora. tell them to leave. Jesus, Jesus, eu tenho outra solução. I have another solution. Manda a gente ir buscar comida. Tell someone else to go get the food. A gente não tem o que dar para eles. We don't have to give to them. Quantas vezes nós temos a tendência de mandar sair How many um problema que a solução está nas nossas mãos? How many times do we have that we ask to leave, or we go away from a problem, the solution's in our hands? Quantas vezes nós que andamos do lado do mestre estamos dizendo, eu não posso? How often we who walk beside the Master say, I can't? Quantas vezes nós caminhando com o mestre estamos dizendo assim, eu não tenho, esse problema não é meu. How often we who walk beside the Master will say, I don't have to give, this problem is not my own. O chamado do Senhor está nas nossas mãos. But the calling of the Lord is in our hands. Jesus só pôde multiplicar aquele pão e aquele peixe porque houve alguém que entregou. Jesus could only multiply those loaves and those fish because there was someone who gave, who surrendered. Jesus nunca vai multiplicar aquilo que você não entrega. Jesus will never multiply what you don't surrender, what you don't give. Jesus nunca vai multiplicar, ele nunca vai entrar na sua sacolinha do lanche para Jesus will pegar seu never pão. multiply. He's never going to open your lunchbox to multiply. De onde você pensou que não tinha nada? De onde você imaginou que não daria nada de uma criança? At a moment you thought that nothing would come from this child. Os pães foram repartidos porque primeiro foram oferecidos. But the loaves were multiplied because they were first offered. Talvez você está aqui assim, Senhor, eu preciso de um milagre. And perhaps you're here thinking, Lord, I need a miracle. Não tem nada que Deus fez There- se antes ter sido ofertado a Ele. But there is nothing that the Lord did that wasn't first given to Him or surrendered to Him. Talvez você está perguntando assim, And perhaps you're asking yourself, é um problema tão grande para mim. it's such a large problem for me. Eu estou lutando com a saúde. I'm fighting for my health. Eu estou lutando com a minha família. I'm fighting with my Eu family. estou lutando com o sistema imigratório. I'm fighting with the immigration O system. que você tem entregado? But what have you surrendered? Será que você é aquele da multidão que só vai atrás do pão? Are you one in the multitudes that just go after the bread? Ou você é o menino que leva o lanchinho? Or are you the boy that takes the lunch? Mas é pouco. But this is not enough. É pouco. It's not enough. Ou eu não tenho o suficiente. I don't have enough. Foi o desespero dos And discípulos. this was a disciple's O concern. que vai fazer com 5 pães e 2 peixes? What are we going to do with 5 loaves and 2 Não é fish? suficiente. It's just not enough. O reino de Deus não é construído em grandes talentos escondidos. The kingdom of God is not built with great talents that are hidden. Ele é construído nos corações que estão dispostos a entregar. It is built in the hearts that are willing to surrender. O movimento do reino é na entrega. The movement of the kingdom is in surrendering. O movimento do reino é naquilo que você está disposto a abrir mão. It is in what you're willing to surrender. Porque não é a seu respeito. Because it is not about É a you. respeito do reino. It's about the kingdom. É entender
It is in the kingdom's interest. Deus é o mais interessado em fazer o reino avançar. Because God is most interested in advancing the kingdom. E Jesus olha para eles. And Jesus looks to them. Quer ir aonde, Pedro? Quer ir aonde? Where do you want to go, Peter? Onde você quer ir, Felipe? Where do you want to go? Hã? What? E a Bíblia fala que eu estou fazendo um teste. And the Bible says that I am testing. Tem provações e problemas que é teste para você exercer And a sua there are fé. trials and problems that are designed to test your faith. Tem desafios que é teste para o Senhor operar na sua vida na medida da sua entrega. There are challenges that are a test for God to act in your life in accordance to how much you surrender. Hoje eu quero desafiar você e dizer assim, eu estou mesmo entregando tudo. So today I want to challenge you to ask, am I really surrendering it all? Eu estou mesmo fazendo a melhor oferta da viúva. Am I really giving the widow's offering? Eu estou mesmo entregando o meu lanchinho para uma multidão de 5.000 homens. Am I really surrendering my little lunch to feed a multitude of men? O milagre acontece na mão daquele que reparte. The miracle happens in the hands of those who share. O milagre está na mão daquele que decide repartir. The miracle is in the hands of those who decide to share. E eu não estou falando de dinheiro, de moeda. And I'm not talking about currency or Eu estou money. falando da sua vida, I'm talking about your do life, seu tempo, your time, da sua dedicação, your do dedication, seu cuidado. your care. Tem gente que quer fazer missão comigo na África, mas tem gente dentro de casa morrendo. There are people who want to do missions for me in Africa who have family members in their homes who are A palavra dying. do Senhor diz que você é a fome daquele que está faminto. And the word of God tells us that we are the hunger for those who are hungry. Você é a água daquele que está sedento. You are water for those who are thirsty. Não dispensa a multidão. Do not Não dispensa. Então, disperse the multitude. Jesus fala, você quer ir aonde, Patrícia? And Jesus says, you want to go where, Patricia? Você quer ir aonde, Luciana? You want to go where, Luciana? Aonde você quer ir, pastora Bia? Where do you want to go, Pastor Bia? Eu tenho uma outra ideia. I have another idea. Senta todo mundo e dá comida para eles, vocês. Ask everyone to sit down and you feed them. Existe uma geração que entrega tudo. And there's a generation that gives it all. E tem uma geração que esconde o lanche. And there's a generation that hides the lunch. Você é quem? Who are you? Você é quem? Who are you? Você é a geração que entrega? Are you the generation that gives Ou você é aquela que esconde? or the generation that hides? Você é aquele que vê o caído Are you the one who sees the e fallen fala assim, eu vou visitar, eu vou ajudar? and you stop to say, I will help, I will stop? Você é aquela que facilita o caminho do outro ou é você aquela que atrapalha? Are you the one that helps others in their path or do you get in their way? Porque quando eu tenho uma oportunidade de ser luz, ser chão, ser lugar para o outro pisar e ser abençoado, eu escondo o meu lanchinho. Because when I have the opportunity to be a place for others to step, to be a light in someone's path, I choose to hide my lunch instead. Isaías 6:8 diz: Isaiah 6:8 A quem says, enviarei, pastor Clyde? whom shall I send, Pastor Clyde? Quem eu enviarei? Whom shall I send? Uma geração que entrega ou aquele que esconde? A generation that surrenders or a generation that hides? Porque na verdade a gente diz mesmo, Because in truth, we do say, rotulado em uma crença de ser cristão, we are labeled, labeled with this Christian faith. num ritual de igrejados. We're labeled in this ritual, in this A religious gente diz ritual. assim, envia-me a mim. But do we really say, send me? Será que ele pode enviar você mesmo? You know, can he really send you? Será que o Senhor pediu que você tem na sua mão? Qual é a sua disponibilidade de entregar tudo que você tem? And if the Lord asks to surrender what's in your hand, how much are you willing to surrender? How much are you willing to give? O chamado não espera você estar pronto. O chamado só espera você entregar o que tem. A calling doesn't wait for you to be ready. The calling expects you to surrender what you have. O céu te chama nesses últimos dias. The heavens call you in these last days, E ele espera uma resposta sua. and they wait for an answer from you. Na Bíblia fala de alguns homens que receberam alguns chamados. And the Bible tells us of several men who received a calling. Abraão foi chamado para sair da sua casa, Abraham was called to leave sair his da sua land, parentela,
to leave his family ir para um lugar desconhecido. and to go to an unknown place. E fez dele um pai de grandes nações. It made him the father of great nations. Deus chamou Moisés God called para ser Moses libertador do seu povo. to deliver his people. E ele se apresentou no meio de uma sarça ardente. And he came and he presented himself to Moses in a burning E bush. confiou ele dos maiores chamados de atravessar aquele povo a uma terra prometida. And entrusted him with the greatest calling of taking the people to the promised land. Deus chamou Samuel desde a infância. God called Samuel since birth. No meio da sua voz, ele disse: Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. And he said, Lord, speak, for your servant can hear you. Eu acho que eu não sou pronto, como ele fez com Jeremias, eu não sou capacitado. Senhor, As he did with, usa-me. as he did with Jeremiah, who said, I'm not ready, I'm not prepared. But he said, Lord, use Ele me. chamou Isaías para um chamado de purificação. He called Isaiah to a calling of E purification Isaías calling. viu a glória do Senhor descer naquele templo. And Isaiah saw the glory of the Lord come down on E in ele that temple. disse: Me purifica, Senhor. And he said, purify me, Lord. Ele chamou Maria para gerar o filho do Salvador. He called Mary to Salvador. give birth to the Savior. E ela disse: Eis-me aqui, Senhor, a sua serva. And she said, here I am, Lord, your servant. Cumpre em mim segundo a tua palavra. Fulfill in me in accordance to your word. O Senhor chamou Lucas The Lord called Luke para uma grande missão com Pedro. to a great mission with Peter. E até hoje Pedro é mencionado como a pedra fundamentada da igreja. And to this day, Peter is considered the cornerstone of the church. Deus chamou Paulo em meio a uma perseguição e Paulo disse: Eu estou aqui. God called Paul while being persecuted, and he said, I am here. Deus está te chamando você, igreja. And the Lord is calling you, church. Nós estamos vivendo a pior época de uma igreja fraca. We are living in the worst times of weak E eu quero churches. aqui, em nome de Jesus, And I want, in the name of Jesus, orar para que nós não nos enviamos a nós mesmas. pray so that we do not Send ourselves. ourselves. O que é isso? But what does this mean? Eu vou em nome da Andréia. I'm going in Andrea's name. Eu vou em nome da apóstola Socorro. I'm going in Apostle's name. Eu vou se meu nome estiver aparecendo. I'm going if my name appears somewhere. Eu vou se meu dinheiro chegar na frente e ser destacado na frente de todo mundo. I go if my money comes first. Eu vou se eu tiver uma placa de I'll reconhecimento. go if I receive a plaque of Eu vou se eu recognition. tiver muitos seguidores no meu Facebook. I go if I gain more followers Em on nome de Facebook. Jesus, nós temos que deixarmos de enviar nós mesmos e deixar o Senhor nos enviar. But in the name of Jesus, we have to stop sending ourselves and Porque é allow o the nome Lord to dele que vai send na us. frente. Because His name goes O nome ahead. dele está acima de todos His os name nomes. is above all names. O nome dele está acima de todos os tronos. His name is above all O nome thrones. dele é santo, His- santo, His santo. name is holy, holy, holy. Deus está esperando ouvir a tua voz, igreja. God is waiting to hear your voice, church. Quando eu decidi ir para a África, eu decidi não, ele me chamou, né? And when he called me to go to Africa, Primeira vez que eu fui para a África foi em 2005. the first time I was there was in 2005. Mas eu não fui como pessoa. But I didn't go on my own as a person. Eu fui como finança. Eu I fui went- como dinheiro. I went first as money, as finances. E a partir de 2005 até o dia que Jesus voltar, And after 2005 and until the day the Lord returns, a África está na minha agenda. Africa will be in my calendar. Índia está na minha agenda. India will be in my calendar. Eu quero fazer uma pergunta para você do reino de Deus. O que está na sua agenda? And I want to ask you about the kingdom of God and what part of it is in your calendar. Eu não vou para o reino de Deus quando me sobrar tempo. I'm not going to go just because there's time left over. Porque eu tô com uma agenda para pregar em 7 estados no Brasil agora. esse Because I ano. have my calendar, I'm scheduled to preach in 7 different states in Brazil this year. Eu vou ministrar em mais de 18 igrejas esse ano. I'm visiting more than 18 churches this year. Tô abrindo a nossa 40 loja agora. I'm opening our 40th store now. 4 filhos e um neto. E uma neta. 4 filhos e uma neta. 4 children and a granddaughter. E o marido lindo para administrar. And a very handsome husband to manage it all. Eu não tenho tempo. I don't have time. Seria muito fácil eu dizer assim, eu não tenho tempo. It'd be easy for me to say I don't Eu have vou só time. mandar o dinheiro. I'm just going to send the money. O chamado do Senhor está na sua agenda? But is the Lord's calling in your calendar? O que você está gritando, implorando por um milagre do Senhor?
What are you shouting and asking of the Lord? O milagre do Senhor vai acontecer na sua vida na medida em que você entregar a Ele tudo que você tem. But the Lord's miracle will happen in your life in accordance to how much you give and you surrender what you have. Primeira vez que eu fui para a África, The first time I went to Africa, eu cheguei lá, eu fiquei desesperada. I was desperate when I arrived. Virei para a apóstola. I turned to Apostola Me unge que eu quero mudar para lá. and I said, anoint Lembra? me because I want to move there. Eu tinha o quê? Umas 20 lojas. I had 20 stores at the time. Unge, apóstolo, eu quero ir embora. And I said, anoint me, I want to leave. Olhei para o meu marido, coitado. I looked at my husband, poor guy. Amor, vamos vender tudo, vamos sumir daqui. I said, Lord, honey, let's sell everything. Let's Eu não leave here. quero mais saber de nada. Eu quero vender tudo. Eu quero dedicar minha vida para o reino. I want to sell everything I have and dedicate my life to the kingdom. A apóstola falou assim: vou esperar Deus falar comigo. And the apostle said, I'm going to wait for God to speak to me. Eu vou confessar meu pecado. So I'm going to confess my sin. Fiquei uns 2 meses de mal dela. I was upset with her for 2 months. Sentava lá atrás. I used to sit in the back at Ah, eu that não time. falei nada. I didn't say Você anything, precisa dizer alguma coisa? but I didn't have to say Seu corpo anything fala. A sua ação fala. because your actions speak. Eu falei, é uma pastora invejosa. Oh, and I thought at the time the pastor was Ela jealous não of me. pode ir, não quer que eu vou. Yeah, she can't go and she doesn't want me to go, I thought. Fiquei muito brava I com was ela. very upset with her. Eu falei, essa mulher não é de Deus. And I thought, this woman is not from God. Que diabo é essa que veio do Manaus? What is it? What devil is this that left my house? É um cão. This is the enemy, É um cão do Amazonas. an Amazonian enemy. E eu fiquei muito chateada. And I was very upset. Chorava muito. I cried a lot. Aí um dia eu tô aqui na frente. And one day I'm up front Vem um missionário. and a missionary came. Chegou na minha cara e na minha fuça. He came right in my face. Porque na fuça do diabo, que eu tava possessa, né? She came right to my snout, for lack of a better term, because I was very upset. I was very angry. Filha, And he said, daughter, o Senhor me mandou aqui para te dar um recado. the Lord sent me here to give you this message. Não é hora ainda de você ir. It is not time for you to go. Eu preciso de você aqui. I need you here. Eu preciso para vocês mandar a sua finança, porque você é chinelo nas aldeias aonde o meu povo não pode entrar. I need you to send your finances because you are sandals in the villages where my people can't go to, that my people cannot visit. E eu chorava, eu falei, eu sou chinelo. And I would cry and I thought, I am a sandal? Gente, todo mundo quer ser cabeça, coroa, quem quer ser chinelo? Because everybody wants to be the head, everyone wants to be the crown. E Who eu wants to be chorei sandals? feliz. And I cried happily. Jesus está me calçando. I said, Jesus is putting his... He's feet on me. He's used as he's- a... não sei, é um tradutor que não sabe falar inglês. Yeah, we have a translator that can't speak English. Dá seu jeito. Vou te contar. Eu falei, meu Deus, Jesus está usando a minha vida para entrar nas aldeias. And I thought Jesus is using my life to enter these villages. Aí eu falei, pastora, você está perdoada. Pediu perdão não, viu? Eu que perdoei. I didn't ask for forgiveness, but he said, Pastor, you're forgiven. Eu falei, meu Deus, que privilégio desse I- dia para cá. I thought, Lord, what a privilege. And from that day on, Eu falei, eu quero te servir, Senhor. I said, I want to serve you, Lord. E a obra missionária começou a romper, a romper, a romper. And the missionary work began breaking through and breaking E through. Deus foi me levando para as Áfricas da vida. And God took me to the Foi nos Africas of the levando para a world, Sérvia. took me to Serbia, Foi nos levando para a Índia. took me to India, E o reino do Senhor avançando. and the kingdom of God E eu dizendo, advanced. Senhor, eis-me aqui. And I kept saying, Lord, here I am. Aonde o Senhor quer me levar? Where do you want to take Pode me? mandar, papai. You can send me, Father. O Senhor manda nossa finança para o Afeganistão. You sent my finances to O Senhor usa Afghanistan. a nossa finança para liderar um homem de Deus que tem 17 mil células. You use my finances to help a leader of 17,000 cell groups. E ele manda mensagem para mim dizendo assim, André e Cris, por causa da finança que Deus confiou em vocês, o reino de Deus está avançando. And he sends me messages stating that because of your finances, the kingdom of God is advancing. Deus te chamou para algo grande. But God called you to something, calls you for O something que great. você está fazendo com o que Deus te deu? But what are you doing with what the Lord has given you? Tudo vai ficar na terra. Everything will stay behind. Deus quer alguém disponível. God wants someone who is willing. Eu abri 3 escolas na África. I opened 3 schools in E Africa. empolguei.
And I was excited about it. Fiz uma campanha de material escolar. And I led a campaign for school Nós supplies. juntamos 12 malas de 70 quilos cada uma. And we put together 12 suitcases with A school Brasília supplies. Wi-Fi André, os amigos passavam na minha casa de madrugada e as sacolas dos Walmarts foi chegando com material. But all my friends came to my house and gave me bags from Walmart with all the school material. Peguei as minhas 2 filhas de menor. I took my 2 young children Falei, vai com a mamãe. and I told them, you're coming with me. Peguei elas e 12 malas. I took them in 12 bags. Cada uma de nós tinha direito a uma mala cada uma. Each of us could take 1 bag each. E a viagem é Atlanta, Johannesburg. And the trip was A- Atlanta, África do Sul. Johannesburg in South Africa. Aí a gente tem que dormir no hotel. We stayed at the hotel Pegar um outro voo para Moçambique. and we took a second flight to Mozambique. E o voo não é conectado. And there wasn't a connection per se. Então, na minha calculadora, So in my calculator, estava aqui na minha cabeça. I thought, Eu vou levar 12 malas. I'm taking 12 Vou bags. pagar $2.000 de excesso de mala. I will pay $2,000 in excess baggage, Mas eu não vou deixar nenhum lápis but para I'm trás. not gonna leave any pencils behind. Estou no aeroporto. I'm at the airport, A mulher, quantas malas? and the woman asked me, how many bags? 12. I said 12, Excuse me? and she's like, excuse me? 12. I said 12. 12 malas? São And she quantos said- passageiros? 12 bags? How many passengers? Eu e minhas 2 crianças. And I told her myself and my 2 children. Mas, ok, você vai a passeio? And she's like, well, are you going on a tourist Não, trip? eu vou fazer missão. A gente tem 3 escolas And e I- vai inaugurar 3 escolas e é tudo material de escola. And I told her I was going on a mission to open 3 schools, and these were all school supplies. Eu estou esperando ela me dar o ticket. And I'm waiting for her to give me my ticket, Estou esperando ela me dar a conta para me pagar com cartão. waiting for her to give me the bill to pay for the bags. Ela me entregou o passaporte com as passagens. She gave me the passport and my boarding passes. Deus abençoe a viagem de And she vocês. said, may God bless your trip. Eu falei, mas onde é que eu pago? And I asked her, where do I pay for the bags? Eu sou a diretora das bagagens. And she says, I'm the director of the baggage service. Você faz a sua parte, eu vou empurrar as malas pela Delta. And she said, you do your part, and I will push these bags through. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim, ó. And the Holy Spirit spoke to me Eu não preciso do seu dinheiro. and said, I don't need your money. Eu preciso de um coração disposto a me obedecer. I just need a willing heart, someone who's willing to obey. Eu falei, meu Deus, $2.000 eu vou levar de comida agora. And I said, God, with these $2,000, I'll buy Agora, food. os outros 1.000 é da África do Sul para Moçambique, que eu tinha outra perna para fazer das malas. So with the money that I saved, I had another flight to pay for. Fui toda feliz para embarcar. And we were very happy boarding. Na hora de chegar para embarcar, And when we were about to a board, moça do guichê falou assim, cadê o certidão de nascimento das suas filhas? the agent at the gate asked for my daughter's birth Mas certificates. não falaram que eu tinha que trazer. And I- Você não entra na África do Sul se não tiver o certidão de And nascimento. she told me, you cannot enter South Africa unless you have your daughter's birth E eu entrei certificates. em pânico. And I panicked. Falei para minha filha Bia, pega o certidão de nascimento no cofre, faz uma viagem de 150 milhas por hora, corre aqui, traz que o avião vai me esperar. And I told my daughter to rush to the safe to get the birth certificates and rush to the airport because the airplane was going to wait for me. Eu não vou segurar o avião. Enquanto tiver entrando gente, a gente está te esperando. So I Na hora can't- que entrar todo mundo, o avião vai embora. Yeah, so I can't hold the plane necessarily. I'm just waiting for people to board as I'm waiting for these documents. A Bia veio correndo, todo mundo tinha entrado. And Bia had arrived running. Everybody had entered a plane. Segura o avião. A moça do check-in. Segura o avião. The gate agent said, let's hold the A moça plane. foi buscar o documento lá fora. And this woman went Ela outside tá vindo. to get this A document. moça da Delta pegou no meu braço. And the Delta agent took E me nós by the saímos hand. correndo na Delta, no And aeroporto. and we ran through the airport. Corre, corre, corre. And we're running and running and running. Pegamos o documento e voltamos correndo. We took this document and we ran back. Entramos dentro do avião. We got in the plane. Todo mundo no avião bateu palmas. And everybody in the ficou plane feliz. started clapping. E eu viajei tranquila. And I was able to travel Chego na África do Sul. just fine. I arrive in Vou South pegar as Africa. malas. When I get the bags, Não chegou nenhuma. not a single bag had arrived. As malas não chegou por quê? But why didn't they arrive? O cara falou, gente, não entende. And the Porque a- eles mandaram a mala. And the agent said, I don't know why, Mas because they diz que sent tem it. aqui que esses passageiros estavam faltando documento. Então eles tiraram as malas tudo dentro do avião. But there's a note here, the passengers lacked the proper documents. So they preciso removed the das bags from the malas. plane. And I thought, I need these bags. Aonde que você está indo?
And he asked, where are Pra you going? Moçambique. And I told him, Mozambique. Me dá o endereço que a Delta vai mandar as malas na porta da sua casa. And he said, give me the address because Delta will deliver the bags to your Palmas pro house. Senhor. Eu comecei a chorar. Você está chorando por quê? And they asked me, why are you crying? I started De crying. alegria. And I was so happy. Eu nunca vi alguém chorar porque perdeu as malas. I never saw anyone cry because they lost their bags. Você não entende. But you don't O understand. Espírito Santo disse. The Holy Spirit Eu said, disse que eu só quero um coração disponível. I told you that I only want a willing Eu só heart. quero alguém disposto I only need someone that's a ouvir willing o chamado. to hear the Eu fui calling. para a África o ano passado. I went to Africa Falei, last esse year. ano eu quero. O ano passado nós abrimos 4 poços. Last year we opened 4 wells. Quase $5.000 cada poço. And they're about $5,000 Eu saí each. de lá com uma promessa para aquelas aldeias. And I left there with a Nós promise vamos to levar those 10 villages. poços esse ano. We're going to take 10 wells this year. 10 poços. 10 wells. Eu virei pro meu marido e falei, And I told my husband, vamos dar nosso jeito. we're going to find a Porque way. se nós não arrumar esse dinheiro, Because if we don't find nós this vamos money, comprar os 10 poços, mas eu vou levar 10 poços. I'm going to buy the 10 wells, but we're going to Estamos build 10 levando wells. 15 poços e nós não tiramos um centavo do bolso até agora. And this Palmas pro year, Senhor. we're building 15 wells. 15 poços. 15 wells. Tudo oferta. All paid for by offerings. 45 fardos de roupa. 45 bags of clothing. 3 motos. 3 motorcycles. Deus está usando a igreja para o reino movimentar. God is using the church to move the Deus kingdom. está usando você, igreja, na medida da sua entrega. God is using you, church, in Eu accordance to your profetizo surrender. que toda semente lançada nessas missões, Deus vai te honrar. And I promise that every seed planted in these Não, missions, God will Dá honor um you. prato de alegria. Ora, baixore cantaraias. Ele é um Deus que não deve nada a ninguém. He is a God that owes nothing to no one. Imagino eu. But imagine me Ouvi na carta de Pedro, se ele mandasse uma carta para nós, listening to Peter's letter, if he were to send us a letter, dizendo que ele viu a multiplicação do pão. saying that he saw the multiplication of the loaves. Eu me chamo Simão. Eu me chamo Simão. I call myself Simon, Mas ele me chama de Pedro. but he calls me Peter. Eu sei pescar. I know how to fish. Eu pensei que sabia pescar. I thought I knew how to fish. Eu sabia que achava que cuidava de pessoas. Eu pensei que sabia cuidar de I pessoas. thought I knew how to care for people. Mas foi naquele dia, But on that day, naquela tarde que o sol queimava nas nossas costas, on that afternoon, as the sun burned our backs, que eu vi uma multidão infinita e faminta. that I saw an infinite multitude of people who were hungry. Naquele momento eu entendi o chamado. And at that moment, I understood the calling. Acredita que eu disse, manda a multidão embora? And believe it or not, I said, send them away. Eu disse isso. I said, send the multitudes away. Eu falei, essa aí não é a minha responsabilidade, Jesus. I thought, Jesus, this is not my responsibility. E eu achava que eu seguia ele só de andar com ele. And I thought that I followed him just by walking beside him. Naquele dia ele olhou nos meus olhos e disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. But on that day, he looked me in the eye and said something that I will never forget. Dá a eles o de comer. Give them to eat. Aquelas palavras bateu no meu peito And como those- um trovão silencioso. And those words hit my chest as a silent thunder. Então apareceu uma criança, And so a child came up 5 pães e 2 peixinhos. with 5 loaves and 2 fish. Eu ri por dentro. And I laughed inside. Como vai ser? How will it be? 5 pães e 2 peixinhos 5 loaves and 2 para mais fish de 15 mil pessoas, contando homens e For- mulheres e crianças. for over 15,000 people, including men, women, and children. Na verdade, eu era para ser a resposta daquele desafio. But in truth, I needed to be the answer to that challenge. Sou um pescador profissional. I'm a professional fisherman. Eu estava no lugar adequado, I was in the right place com tudo que eu precisava para fazer parte daquele milagre. with everything I needed to be part of that miracle. Eu estava no Mar da Galileia, I was in the Sea of Galilee, no lugar do peixe. in the place of fish. Mas não, But no, precisou uma criança se levantar. a child needed to rise.
Eu fugi da minha responsabilidade. I escaped my responsibility. Mas Jesus pegou aquele pouco, But Jesus took that little bit, olhou os olhos para o céu, lifted his eyes to heaven, deu graça gave e thanks, começou a repartir. and began to share. E quanto mais ele repartia, And the more he shared, estou profetizando na vida de vocês. and I'm prophesying over your life, Quanto mais ele repartia, the more he gave, mais multiplicava. the more will be multiplied. Aquela lição ficou gravada na minha alma. And that lesson was, Aquele dia eu stored. entendi que o reino se move pela entrega. and on that day I understood the kingdom moves by surrendering. A missão não é esperar que ele resolva, a missão é que nós sejamos a resposta. The mission is not to wait for him to resolve, that we can become the answer. Eu entendi que o pão que alimenta não nasce na fartura, o pão que alimenta nasce na obediência. I understood that the loaves that feed the multitudes. Perdão, mais uma vez. Eu entendi que o pão que alimenta não nasce da fartura, mas nasce na obediência. The bread, Eu vou falar em inglês, tá? no, Eu sei, eu estou brincando, é por causa da tradução. O pão que alimenta the bread that feeds não nasce da fartura. is not born out of Você abundance. está sem retorno, não tá? No. É porque eu estou falando assim, eu vejo que o que eu falo você ouve. Não nasce na fortuna, mas nasce na obediência. It's not born out of abundance, but it's born out of obedience. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ide por todo mundo. The word of God tells us to go throughout the world. Deus tem um chamado para a sua vida. God has a calling for your life. Muitos meses depois, Many months later, depois que Jesus morreu, after Jesus died ressuscitou, and resurrected, ele nos encontra de novo no Mar da Galileia. he finds us again in the Sea of Galilee. E ele olha And para he mim, looks Pedro, and he says, Peter, você está no lugar de novo. you're here again, No mesmo lugar onde tem in peixe. the same place where there is fish. Você me ama? Do you love me? Sim, eu te amo. Yes, I love you. Cuida das minhas ovelhas. Take care of my sheep. Pedro, você me ama? Peter, do you love me? He asked. Mestre, eu te amo. Master, I love you. Cuida do meu rebanho. Care for my flock. Pedro, você me ama? Peter, do you love me? Sim, eu te amo. Yes, I love you. Cuida das minhas But ovelhas. take care of my sheep. O que você tem negligenciado? O que você tem negado? But what have you, Porque todos nós Because all temos of um us- chamado. all of us have a calling. O seu coração ainda arde? Does your heart still burn? Aquele momento em que Deus te chamou? You know, that moment that God called you. Você lembra quando Deus te chamou? Do you remember when God called you? Ele não chamou você só para Ele. Ele te chamou você para multiplicar. He didn't call you just for himself. He called you to multiply. Tem uma responsabilidade nas nossas vidas There's a responsibility over our lives de multiplicar o que temos nas nossas mãos. to multiply what we have in our hands, De enviar, to send, de manifestar, to manifest, de ser a terra da oportunidade onde o milagre aparece. to be the land of opportunity where the miracle arrives. Ele quer que nós occurs. entregamos o pouco que nós temos. He wants us to surrender the little that we have. Pode ser o seu inglês quebrado, And it can be your broken English. porque já passou americanas na minha mão 1000 vezes que eu quero orar com aquela força e me falta inglês. Because there are so many Americans that I meet that I want to pray with that same strength, and the English lacks. Também falta português, não falta? And sometimes even Portuguese. Deus quer te usar num toque. God wants to use you in a touch. Deus quer te usar numa oração. God wants to use you in a Deus prayer. quer te usar num abraço. God wants to use you in a hug. De se importar com a dor do outro. To care for someone else's pain. De ver um vídeo de uma criança morrendo. To watch a video of a child in need. E isso doer dentro de você. And for this to hurt within you. Pedro diz, enquanto escrevo isso com as minhas mãos calejadas de lançar a rede, And Peter said, while I write this with my hands hurt from casting these nets, minha alma treme no dia da multiplicação. my soul is moved in the day of multiplication. Enquanto houver uma alma faminta, há alguém com dor. Whenever there is
a hungry soul, there is someone in pain. E enquanto há uma multidão faminta, existe 5 pães e 2 peixes para ser um milagre. And while there is a hungry multitude, there will always be the 5 loaves and the 2 fish. Pedro negou. Peter negated, denied. Pedro duvidou. He doubted. Ele quis mandar o povo embora. He wanted to send the people away. E hoje ele fala que eu sou um testemunho do pão que nunca acaba. And today he says that he's a witness to the bread that never ends. Eu sou testemunho de uma sede que nunca acaba. He's a witness to a thirst that will never end. Eu sou testemunho de uma vida que nunca acaba. A witness to a life that never ends. E você? And what about you? O que você tem nas mãos? What do you have in your hands? Aonde você tem colocado os teus pés? Where have you placed your feet? Aonde você tem colocado a tua motivação? Where have you placed your motivations? Passa o vídeo para mim, por favor. If we can play this video, please. Olha isso. Look at this. O volume mais alto, Gabi. Tati, Vitória. Olha isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vejo povo Aleluias. Eu não estou indo sozinha, gente. I am not going alone. Eu estou indo com vocês. I'm going with you. Talvez você não pode hoje diretamente. And perhaps today you can't directly. Você não precisa fazer missões na África. You don't have to do missions in Africa. Começa a alcançar os lugares longe dentro de você mesmo. Start reaching the far out places within you. Porque tem gente que quer achar um lá fora, mas está perdido dentro dele mesmo. Because there are people who are seeking in the outside and they're lost Faça within. missão dentro da sua casa. Do a mission inside of your Faça home. missão aqui em Marieta. Do a mission here in Marietta. Vai chorar com os que choram. Go cry with those who cry. Vai servir no hospital. Go serve in the hospital. Vai na cadeia. Go to the jails. Vai nas ruas. Go to the streets. Sempre tem um órfão, viúvo e necessitado do seu lado. There's always an orphan and a widow and someone in need that is next to you. Se você não está vendo é porque você não está procurando. And if you're not seeing, it's because you're not E seeking. o Senhor disse, eu procuro aquele. And the Lord says, I am Que me adore em seeking verdade e those who will espírito. worship me in spirit A and in truth. verdadeira adoração Because the true worship está na entrega. is in surrendering. Palmas para o Senhor. And we praise the Lord. Eu quero convidar aqui rapidinho as pessoas que estão indo comigo para a África agora. I just want to invite those who are traveling with me to Africa. Vem aqui. Nós estamos em 10 mulheres. We are going in a group of 10 women, E nós vamos estar filmando tudo. and we're going to be recording everything Porque o Senhor usou muitas pessoas aqui nessa igreja because the Lord used many people in this church para abençoar esse reino. to bless this kingdom, Para ser o ID. to be the go. Porque se não for para te servir. Because if it is not to serve Porque you, nós nascemos. why go? Por que nós nascemos? Se não for para servir. Why were we born if not to serve? Deus vai fazer um grande milagre na vida de vocês nesses próximos dias. God is going to operate a great miracle in your lives in these upcoming days. Vai só depender do tamanho da sua entrega. It just depends on the size of your surrender. Deus tem algo grande a fazer. God has something great to do. Gostaria de convidar a apóstola I para want orar to por invite nós Apostle to pray for us e ministrar a ceia. and to minister communion. 15 minutos, tá? Não atrasa. For 15 minutes, don't be late. Pai, nós abençoamos essas mulheres, Father, we bless these women. são alimentadoras de nações. They feed nations. São Josés They que tu are the levanta, Josephs that you meio em terras raise, áridas e secas. even amongst dry land. Vai à frente delas. Go ahead of them, Abre Father. caminhos que homem nenhum possa fechar. Open paths that no man Dê can close. favores nos céus e na terra. Give them favor in heaven and on earth.
tudo aquilo que a elas pertence nessa terra, and everything that belongs to them on earth. o Senhor cuidará muito melhor que elas. You will take care of these things much better Nós than they oramos are. por suas famílias que ficam, We pray for their families that they leave em behind, especial por Amanda, especially for Amanda. declarando que pelas tuas pisaduras ela And we foi declare that curada. by your wounds she has been healed. E nenhuma investida do inferno prosperará And no trap from hell will sobre a vida de prevail cada uma delas. over each of their lives. São benditas, They are blessed, são agraciadas, they are graced, carregam o teu and they reino. carry your E kingdom. onde ele chega, And wherever they a go, vida e ressurreição there is life and resurrection. será manifestada. And these things will be Nós manifested. as guardamos We pray for com them. teu sangue precioso. And we cover them with your precious blood. E assim te agradecemos. In this way we thank Porque you elas disseram sim, because they said yes, não somente com dinheiro, not just with their mas money, com suas vidas. but with their lives. E nós te louvamos, And we Jesus. praise you, Jesus. Amém. Amen. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glory be to God. Amém.